Essa é o Intertestando Dada. Olá, seja bem-vindo! Este é o Intertestando, um podcast que discutirá as possibilidades de intertexto para a redação. Este é um projeto da Válvula do Podcast em Multimídia. Eu sou o professor Renato e serei um dos teus hosts. Hoje eu estarei sozinho, mas nos episódios seguintes, o teacher Duda Ferreira se juntará a mim. Neste episódio piloto, eu explicarei qual é o funcionamento do podcast e vou falar um pouco do texto dissertativo argumentativo e da sua importância no Enem. Essa é o Intertestando Dada. A habilidade de escrever um ótimo texto dissertativo argumentativo vem de muita orientação e muito esforço do aluno. Só que tal habilidade, geralmente, é trabalhada de forma gradual, tanto na parte estrutural como no ato de pensar sobre o tema e desenvolvê-lo. Porém, no último ano desse processo, que é o ano de prestar o vestibular, o conhecimento sociocultural é o que se mostra mais deficitário. Para uma melhor desenvoltura no texto dissertativo argumentativo, a presença de intertextos, além de enriquecerem, aumentam as chances do aluno de obter uma boa nota. Geralmente, esses são oriundos do campo da sociologia, filosofia, literatura, história, geografia, cultura em geral e até do nosso dia a dia. Porém, infelizmente, não há um grande interesse em absorvê-los através da leitura. O formato do programa será em diversos episódios, divididos por temáticas amplas, como meio ambiente, saúde, segurança, ensino, bem-estar social, política e valores culturais. Dessa maneira, o Intertestando visa aumentar o repertório cultural e argumentativo, não só para a construção de redações, como também para o conhecimento humanístico. Essa é o Intertestando Dada. Bom, gente, a redação ela é corrigida com base nas 5 competências, tá? Esse podcast, o foco dele não é a questão estrutural, então eu vou fazer um pequeno apanhado assim, e conforme talvez a necessidade ou o pedido dos alunos, ou de qualquer ouvinte, né, do podcast, aí eu acho que possa ser feito coisas mais específicas assim, tá? A primeira competência trabalha o domínio gramatical dos estudantes, bem como a estética do texto escrito. Nesse ponto, o candidato deve ter conhecimento das principais normas da língua portuguesa escrita e do seu padrão culto e aplicá-las à redação. As regras gramaticais serão cobradas considerando-se regência, concordância, ortografia e semântica, tá? Então, entender as principais diferenças entre as modalidades oral e escrita é algo muito importante, evitar gírias, tá? Expressões coloquiais, abreviações que muitas vezes a gente acaba usando no celular, na conversa com os amigos, tomar muito cuidado, tá? É muito importante as regras ortográficas e gramaticais. Também a questão da precisão vocabular, isto é, usar as palavras no contexto adequado e coerente, saber o momento certo de usar as letras maiúsculas e minúsculas, principalmente o pessoal que faz letra de forma, né? Uma dica que eu dou é a letra que tem que ser realmente maiúscula, tá? Fazer ela até o final, até o início, né? da linha acima, que aí as demais não ficarão no mesmo tamanho, então não haverá problema, né? Compreender as regras de divisão silábica das mudanças de sílabas também parece ser algo comum, corriqueiro ou muito fácil, mas nem sempre os alunos acabam optando por isso, né? Por quê? Ao ver que a palavra não cabe ali no resto de linha, ele acaba optando colocar na linha abaixo. E aí aquela linha de cima ali fica com um buraquinho. E muitas vezes isso é repetido ao longo do teu texto, né? E tu vai olhar, ao visual assim, tu perceberá que ficará um monte de buraco. Isso aí não é bom, até porque demonstra, pelo menos ao meu ver, tu não sabe separar as sílabas, né? Então, por favor, vamos separar as sílabas direitinho ali. A competência número 2 é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Eu acredito, pelo menos é a minha opinião, que essa competência ela é a mais perigosa de todas, tá? Primeiro porque tu tens que entender a redação, depois teu texto tem que ter as 3 partes da estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? E tu tens que demonstrar um conhecimento sociocultural muito grande. E esta parte do conhecimento sociocultural, né, diverso, tá? É o que acabou levando, né, ou como eu apontei anteriormente, é uma das grandes necessidades dos alunos que acabou levando, né, o pensamento e a construção deste podcast, tá bom? Para facilitar a compreensão, antes de ler os textos motivadores, pense nas possíveis abordagens do tema,
tá? É muito importante anotar porque ajuda na organização do pensamento, né? Fica bem visual ali pra gente. Então é aquela coisa, dá uma pensadinha sobre o tema, tá? Não precisa demandar muito tempo ali, mas pensa, anote, porque geralmente os textos motivadores não abordam a totalidade do tema. Tá? Algumas vezes eles vão abordar um pedaço dele, 50%, 60%, enfim, existem variáveis aí, mas é muito importante tu anotar, porque depois ao ler os textos tu pode perceber o que tu tinha pensado está ali embaixo, né? Ou talvez o que tu não tinha pensado que tu vai poder usar que está ali embaixo. Cuidado principalmente para não tangenciar o tema. Se a proposta pede, por exemplo, para falar sobre os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, que foi a temática do Enem de 2017, é preciso tocar em todos os 3 pontos chaves, que é surdo, educação e os desafios, né? Então tomar cuidado quando aparece ali assim, desafios, os caminhos, persistência da violência, né? Na verdade ele quer que quais são os desafios, quais são os caminhos, por que essa persistência ainda está ao longo do tempo, tá? Aqui nesse caso dos surdos, né, se tratares apenas dos deficientes de modo geral, ou dissertar só sobre os surdos, né, sem tocar na questão educacional, né, tu pode tirar, por exemplo, algo em torno de 40 pontos, né, dependendo se o corretor for um corretor um pouco mais rigoroso, tá? Então a compreensão da proposta, além de não fugir do tema, tu não deverás ficar preso aos textos motivadores disponíveis, eles servem para sua reflexão, mas não devem ser copiados. Cuidado quando vocês copiarem alguma reflexão, tá? O que pode ser bastante usado do teu texto, dos textos motivadores é um gráfico, um infográfico, aquele dado que está ali sozinho, que aí o dado vai ser utilizado para o teu pensamento. Ou tu vai partir dele para pensar e desenvolver o ponto de vista, ou tu vai desenvolver o ponto de vista e colocar aquele dado ali para corroborar o que tu está dizendo, tá? O conhecimento e a relação das várias áreas do conhecimento existentes, como literatura, história, cinema, biologia, ciência, jornalismo, etc., como a gente já havia conversado anteriormente, tá certo? A estruturação correta de um texto dissertativo argumentativo é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tá? Como eu falei anteriormente, a ideia não é ficar focando nessa parte de estrutura mesmo, tá? Mas aqui é algo importante, tá? Para tu saberes o seguinte: a introdução fará uma abordagem sobre o tema e colocarás a tese, isso no primeiro parágrafo, tem que estar lá, bem específico, tá bom? E geralmente, né, essa introdução, ou todos os parágrafos da tua redação, eles vão ter de 2 a 3 períodos, tá? Tome muito cuidado com os períodos grandes, muito cuidado mesmo, a gente vai falar um pouquinho mais agora disso na competência número 4. Aí na tua introdução, tu vai fazer uma abordagem ali, tá, sobre o tema, às vezes é histórica, ou é uma citação, tá? Geralmente tu tá fazendo uma contextualização ali, só tomar cuidado, né, nos dias de hoje, atualmente, tá? E aí tu vai colocar a tese, que é a coisa mais importante do texto, e ela precisa estar no primeiro parágrafo, ok? O desenvolvimento, tá? Que geralmente são 2 parágrafos, que vem logo abaixo, que é o D1, o D2, ou também o A1 e A2, como é chamado, tá? Os 2 desenvolvimentos, eles precisam estar presos à tua tese. Logo, né? Tu só pode desenvolver o que a tua tese permite que tu desenvolva, tá? Não vá se contradizer, a tese e aí a argumentação está contrária a ela, não vá desenvolver algo que tu não apontou ou que a tese não permita de alguma maneira que tu desenvolva, tá? Então toma muito cuidado nisso aí. E o desenvolvimento é realmente onde o aluno, né, o candidato mais sente dificuldade de ter uma boa realização no seu texto, tá? Principalmente porque é ali que estarão os dados, as informações, os exemplos, né? Todo tipo de contexto, todo tipo de intertexto que tu tiveres ou da tua coletânea ou do teu pensamento, tu vai acabar colocando na grande maioria das vezes nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, tá certo? E a conclusão, ela é somente a retomada da tese. A proposta de intervenção não faz parte da conclusão. Então, quando tu vai para tu fechar a estrutura do texto, basta no último parágrafo tu retomares a ideia da tese, tá? Aí depois que tu fizeres isso, tu vai para a proposta de intervenção. E a proposta de intervenção a gente vai falar depois, que é a competência 5, tá? Então assim, ó, a competência número 3, ela é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Entre as competências do Enem, esta avalia se tu consegues argumentar de maneira sólida,
concretamente para defender o ponto de vista, que deve ser apontado na tua introdução, como eu falei antes, que está na tese. E isso significa que as ideias presentes na tua redação precisam estar fundamentadas em argumentos comprováveis, como dados, pesquisas e visões de especialistas, opiniões de autoridade na área específica ou filosofia, enfim, entre outras as áreas ali que tu esteja debatendo. É possível utilizar várias estratégias de argumentação, como analogias, dados estatísticos, comparações, causas e consequências, citações e enumerações, tá? Como o foco do podcast é discutir intertexto, então automaticamente essa parte da competência 3 talvez seja uma das que a gente mais se utilize, né? Ou fale dela a questão da estrutura, porque nós, além de apontar possíveis intertextos, né, e discutir alguns assuntos, como eu falei anteriormente das temáticas amplas, tá? É apontar a estratégia, como é que eu uso esse dado aqui, o que esse dado significa, que tipo de pensamento eu faço, né? Eu faço uma analogia, é um dado estatístico, como é que eu uso ele? Então a competência número 3 vai acabar sendo a competência que mais a gente vai acabar fazendo relação. Tá? O teu texto deverá contar com progressão textual, cada parte do texto deve estar conectada às demais, ordem lógica, ou seja, ter início, meio e fim, coerência, teu texto não deve se contradizer e nem distorcer do mundo real, tomem cuidado. Encadeamento de ideias, parágrafos devem ser hierarquizados e trazer novas informações sem mudar repentinamente o assunto, tá? Então tomem cuidado nisso aí também. A competência número 4 visa demonstrar o conhecimento dos mecanismos necessários para a construção da argumentação. Tá? Cada ideia apresentada precisa estar embasada e articulada com as demais, a fim de formar uma unidade de sentido. Além disso, a utilização dos conectivos, as conjunções, né, ou uma expressão conectiva, mais indicados para a situação, ligando os teus argumentos internos aos parágrafos com o objetivo de evitar repetições. Teu texto deve contar com alguns elementos para ser bem avaliado na competência 4 do Enem. Tá? Então, parágrafos bem estruturados. Um bom parágrafo deve ter uma ideia central, que é o tópico frasal, tá? E em que as ideias secundárias serão conectadas, tá? Tanto o tópico frasal e a parte do desenvolvimento do tópico frasal, eles são separados por períodos, ou seja, tem um pontinho aí final, e aí depois tu vai colocar eles ali um conectivo, né, uma expressão conectiva, para conseguir desenvolver o tópico frasal. Períodos estruturados, normalmente um texto dissertativo apresenta um encadeamento de ideias estruturadas por 2 ou mais orações, que era o que eu estava falando agora, certo? Então, as referências, informações, dados e fatos devem ser retomados enquanto o texto progride, o que pode ser feito com a utilização de artigos, pronomes e advérbios. A competência número 5, tá, é a proposta de intervenção. Tu vai ter que elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Tá? Tome cuidado, de novo, tome cuidado. Muitas vezes o problema ele pode ser abordado a curto e a longo prazo. Não é só uma abordagem. Na maioria das vezes, ou muitas vezes, existe a possibilidade da abordagem a curto e a longo prazo. Tá? Mesmo que não zere mais o texto, é válido mostrar respeito aos valores humanos e também considerando a diversidade social. Então, cuidado nessa parte também. Essa competência é uma das mais importantes e menos estudadas pelos candidatos, tá? Constantemente, ela é a pior média, tá? É algo que varia entre 60 a 80. Isso a gente está falando de 200 pontos que vale cada competência. É preciso que proponhas uma solução para o problema da proposta, ou seja, passivo de implementação e relacionado com os argumentos utilizados. Além disso, a tua proposta deve mostrar ao leitor como ela pode ser colocada em prática. Por isso, deves informar de forma detalhada, e essa é a palavra-chave dessa competência, detalhada, como ela pode ser aplicada na sociedade. Para ter uma proposta de intervenção detalhada, basta responder a 5 perguntinhas mágicas ali, ó. Quem é o agente, o que vai ser feito, onde vai ser feito, como será feito e para que será feito. Creio que é mais fácil responder as perguntas separadamente, depois escrever, né? Pega as respostas e aí tu faz o teu parágrafo certinho ali, bonitinho. Tomem cuidado para a existência de intervenções curto a longo prazo. Por favor, tomem muito cuidado, tá? Essa é uma intervenção no Dada. Bom, dando uma pinceladinha aí nas competências, agora eu queria falar sobre a importância da redação do Enem, tá? A nota total do processo seletivo, ela é basicamente dividida em 2 partes. A primeira é a TRI das 4 áreas do conhecimento e a segunda é somente a redação.
faz a soma e dá a tua nota final, né? Ou seja, a redação ela vale metade da tua nota total. Tá? O que é essa TRI? É a teoria de resposta ao item, né, que faz uma avaliação individual do desempenho com base no teu conhecimento a respeito daquele tema. Por isso que é muito comum encontrar pessoas que acertam o mesmo número de questões da mesma prova, né? Só que as médias acabam ficando diferentes, tá? Então, olha como é importante essa redação, tá? A redação vale metade. Eu sempre falo isso, mas sempre fica... mas você é professor de redação, então tu está tentando puxar para a tua brasa. Não, a redação é o que vai acabar te colocando ou te tirando da universidade. Então, algo que é para ser levado a sério. E ela também vem através de muito trabalho. O tema do Enem sempre aborda um problema social, com tendência de ser mais amplo, ou seja, algo que acabe abrangendo uma boa parte da população. Porém, pode ser específico, como aquele tema que eu dei anteriormente ali como exemplo, que é os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Ali fechou, ele queria que tu falasse mesmo, era dos surdos, tá? Dessa questão dos desafios da formação educacional somente dos surdos. Aí acaba fechando. Independentemente do tema, pense, anote as ideias e possíveis abordagens antes de ler os textos. Vai ficar aqui de novo, tá? Bom, gente, então era isso, né? Acho que deu para falar rapidamente como é que vai funcionar o podcast. Dei uma pincelada ali nas competências, na estrutura do texto, na questão do tema, né? Mas ficou bem claro que o foco desse podcast nesse momento, né, é discutir os intertextos, é discutir a questão do conhecimento sociocultural, aonde ele está e como eu faço para usá-lo. Tá? Mas conforme for a necessidade e o pedido, né, dos alunos ou de qualquer ouvinte deste podcast, a gente pode acabar fazendo episódios específicos de estrutura, né, ou qualquer outro tipo de dúvida mais específica. Essa é o Intertestando Dada. Então tá, pessoal, chega ao fim o episódio piloto. Logo abaixo tem as nossas redes sociais, nosso e-mail para contato. Caso queira fazer alguma crítica ou alguma sugestão para o episódio seguinte, fique ligado que toda sexta-feira tem um episódio novo, certamente com muitos convidados que nos ajudarão a debater as diferentes temáticas que queremos abordar neste podcast. Então, até mais e um grande abraço. Este podcast foi criado, produzido e editado por Valvolado Podcasting Multimídia.